Nestes dias de dicotomia entre bem e mal, entre certo e errado, entre justos e injustos e coisas que tais, nessas binaridades tão próprias à falta de entendimento da complexidade das coisas da vida, estamos aqui apresentando esse fundo aqui que vocês estão observando, né? Essas pinturas abstratas, se não me engano, do Escher, que mostra um jogo entre dragões, entre o bem e o mal, ou entre lados opostos. Sim, todo mundo está voltado aí para a guerra entre Israel e o Hamas, no fundo, contra os palestinos, que Israel atua, e a política internacional, a geopolítica toma conta das preocupações, inclusive daqui do Brasil, com a atuação de Lula positivada, negativada, gente querendo que Lula faça milagres, gente dizendo que Lula está fazendo milagres, e outros querendo que as coisas caminhem para uma solução final, para, quem sabe, até a eliminação desses incômodos palestinos da faixa de Gaza, porque todos seriam terroristas, enfim, essas absurdidades que vigoram pelo Brasil. Na nossa Argentina vizinha está um outro louco nazifascista, quem sabe simpatizante do hitlerismo, para ganhar as eleições argentinas. Lamentamos profundamente pelos hermanitos, porque não demorará muito, eles deverão se arrepender amargamente dessa péssima escolha que podem estar por fazer, em sua maioria. Felizmente não é de todos, mas em sua maioria. Mas a gente tem preocupações muito graves para se voltar aqui para o nosso país, para o Brasil. E é nisso que nós hoje vamos nos apoiar em dois aspectos, em dois textos que está no blog do Metrópole, no blog do Noblar, porque fala sobre a nossa realidade neste Rapidinho das Notícias, do dia 16 de outubro de 2023. E vamos convidar você para me acompanhar nas reflexões em torno dessas rapidinhas das notícias, dessas notícias que falam sobre o 8 de janeiro. Muita gente está cochilando, achando que com o caminhamento do governo Lula e com o sucesso internacional de Lula, com essa condição quase que de uma espécie de presidente honorário do mundo, está tudo ok para o Brasil. Não estamos. Nós ainda sofremos graves ameaças dos resquícios dos 6 anos de loucura, 2 de Temer, 4 de Bolsonaro, que vivemos. O Brasil ainda não é um país organizado em torno da discussão de plataformas políticas, em torno da discussão de plataformas econômicas. O Brasil é um país que ainda está sendo guiado no seu campo político por fake news, por redes sociais, por verdades, inverdades, meias verdades, narrativas. Enfim, nós estamos tendo uma população guiada nas suas opiniões, não pela qualidade das ideias políticas, mas por aquilo que se inventa, por aquilo que se fotografa, por aquilo que se filma, por aquilo que se registra, por aquilo que se mente, afrontando a natureza dos fatos e da realidade, para que haja simplesmente uma guerra de poder. A direita e a extrema-direita do Brasil não querem discussão política, já dissemos isso. Eles não têm pauta. Ou melhor, a pauta que eles defendem a partir de uma ideia do anarcocapitalismo é de sufragar o povo, de condenar o povo, a sua maioria, à escravidão. Privilegiar uns poucos e fazer com que as elites usufruam e concentrem renda cada vez maior através de uma vivência do chamado capitalismo financeiro, que é o apanágio do neoliberalismo. Portanto, nós não temos muita coisa que deixar de lado, não. O Brasil ainda merece muita preocupação. As nossas fronteiras internas ainda merecem muita preocupação. E é por isso que a gente vai aí até o blog do Noblar para falar um pouco sobre a CPMI do 8 de janeiro que está terminando. Vamos lá? Me acompanhe. Então temos aqui no blog do Noblar, hoje, 16 de outubro, agenda da semana. TSE julga Bolsonaro e CPMI do 8 de janeiro acaba. Câmara vota projeto de lei que taxa os fundos de offshores. Lula continua em repouso. Isso aqui foi noticiado pelo Vinícius Nunes, hoje, 16 de outubro de 2023. Vamos lá. Depois de 4 meses e meio, chega ao fim a CPMI do 8 de janeiro. A senadora Elisiane Gama lerá o relatório final das investigações na terça-feira, 17/10, às 9 horas, e o colegiado vota a sua aprovação no dia seguinte, dia 18. A expectativa é o indiciamento do ex-presidente, não vamos dizer o nome dessa criatura, né? Do inelegível, como um dos incitadores do golpe. Mas também tem os nomes de Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Walter Delgatti Neto, Dutra de Menezes e Gonçalves Dias, que vão fazer companhia ao inelegível no relatório. Falando no ex-presidente, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral continua na terça a votação que julga o uso dos Palácios da Alvorada e do Planalto para propagandas políticas irregulares em 2022. Vocês lembram que o que alegou o inelegível foi que o Palácio da Alvorada era sua moradia, portanto ele podia fazer propaganda de lá. Ele pensando se um novo rei Sol, o rei Luís XIV, l'estat c'est moi, o Estado sou eu, ou o Estado é meu, ele achava que o Palácio da Alvorada, porque ele morava por empréstimo enquanto presidente, era seu. Então vale a pena. Sim, ele tinha direito de fazer propaganda política de lá. O relator Benedito Gonçalves é o primeiro que vota na ação que nada muda a situação de Bolsonaro. Ele vai continuar inelegível até 2030 e espera-se que para sempre por outros meios.
O Supremo Tribunal Federal continua com o julgamento em plenário virtual contra os golpistas que invadiram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Esse julgamento vai até 23 de outubro e apenas o ministro Alexandre de Moraes votou. Ele pediu a condenação de 8 réus em penas de até 17 anos de prisão. Bem, vamos ao outro momento aqui do blog do Noblar. Vamos lá. Aqui está, ainda o Vinícius Nunes, hoje, 16 de outubro, dizendo que o Exército espera más notícias no relatório da CPMI do 8 de janeiro. Alto comando prepara blindagem da instituição, individualização de culpa, mas sem abandonar generais. Vinícius Nunes, portanto, aqui escrevendo no blog do Noblar. Vamos lá. O alto comando do Exército sinalizou a integrante da CPMI do 8 de janeiro que está se preparando para mais notícias no relatório da senadora Elisiane Gama. O texto final será lido amanhã, durante a sessão no Senado, e votado no dia seguinte, dia 18, a gente já viu aqui no texto anterior. Mas, olha só, o alto comando sinaliza a integrante da CPMI que está se preparando para mais notícias. Que sinalização é essa, hein? É interessante esta sinalização. Desagrado, concordância, pedidos de desculpas? Vamos lá. Para blindar a instituição, o alto comando prepara um posicionamento de que nenhum dos atos descritos no relatório foram de responsabilidade da força, e sim dos indivíduos. A preocupação é que a imagem do Exército fique manchada depois do fim da CPMI. A preocupação do Exército está muito tardia. O Exército já está manchado na sua imagem há muito tempo. Aliás, para quem tem um senso crítico, o Exército nunca deixou de ter a sua imagem manchada e manchável, porque o Exército tem uma natureza golpista por excelência. Todos os golpes que tivemos no país partiram do Exército, como integrante das Forças Armadas. Portanto, é uma lógica que está presente, inclusive, provavelmente, e fica aqui a interrogação, na formação pela Academia Militar das Agulhas Negras, a famigerada AMAN, que precisa ser revista, que precisa, quem sabe, ser fechada, que haja outra formação para os militares do país, que não esta que emana desta bendita AMAN. Como o blog mostrou, os generais Dutra de Menezes, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Gonçalves Dias, Paulo Sérgio Nogueira, Freire Gomes e Ridalto Fernandes devem ser indiciados por diferentes crimes no relatório final. O principal deles, incitação ao ato golpista de 8 de janeiro. Mesmo individualizando a culpa, o Exército não vai abandonar os seus generais. Ora, claro que não. Sim, existe um sentimento corporativista muito forte, nascido lá dos quartos, nascido lá dos alojamentos, das intimidades da AMAN, não é? Oferecerá toda assistência na defesa contra possíveis processos na justiça contra os militares supostamente envolvidos com o golpe. Então, do que é que a gente está descansando na nossa fronteira interna, só olhando para os problemas que Lula, se diz, deve resolver, como atual presidente, o Brasil presidencia o Conselho de Segurança da ONU neste momento? Parece, portanto, que há muito jogo de cena e que aqui nós temos tensões que não são pequenas. O relatório da CPMI do 8 de janeiro deve gerar bastante ruído e bastante problemas a partir da reação dos bolsomínios, dos que são devotos do Bolsonaro, do minto, do inelegível, passando pelo Exército que quer dar uma de inocente na história. Tipo, Poliana, moça, muito bem, não temos nada com isso, foi apenas coisas individuais. Não, sabemos que não foi. Eles vão alegar isso, mas não foi. O Exército brasileiro tem muita simpatia por sistemas autoritários, por sistemas elitistas, por sistemas que criam bolhas de privilégios. Isso sempre foi. Desde Deodoro. Deodoro foi um privilegialista, e passando por todos aqueles golpes que o Brasil sofreu na sua civilidade, na sua governança civil, desde há muito tempo. A última manifestação foi em 64, evidente golpe elitista que serviu às elites, que concentrou renda, conforme o antigo Delfim Neto, que defendia isso, é preciso concentrar para depois distribuir, fazer o bolo crescer para depois repartir. O bolo cresceu, o Brasil se tornou a 7ª, 8ª economia do mundo na época da ditadura militar e nunca se viu tanta fome, analfabetismo e mortalidade infantil. É mais ou menos a lógica da concentração de renda e do capitalismo financeiro que orienta aí o Campos Neto, o Fildinho Neto, o netinho da ditadura e outros netos da ditadura que andam por aí, da ditadura de 64. Portanto, o que nós temos no Brasil ainda é uma situação muito delicada. Até porque a extrema-direita vocifera como cão enlouquecido, tentando fazer com que a imagem de Lula, do seu governo, a imagem das esquerdas fiquem abaladas por coisas que beiram o ridículo. O ridículo que somente em um país de energúmenos fará vigorar. Porque em qualquer país onde haja o mínimo de inteligência, o mínimo de educação política, o mínimo de educação intelectual, o mínimo de senso crítico, as argumentações da direita e da extrema-direita, promovida pelos bolsominions, pelo gabinete do ódio que chegam às redes, bem no ridículo. Esses deputadinhos, deputadinhas que ficam fazendo apito de cachorro nas tribunas, falando bobagens e tentando fazer arrivismo político, são criaturas que são absolutamente desqualificadas até como criaturas humanas.
Quanto mais como pessoas, esses arrivistas religiosos, moralistas, que com sua moralidade excessiva estão querendo fazer com que o casamento de homoafetivos, ou de pessoas homoafetivas, eu prefiro dizer de pessoas homossexuais, seja retirado da pauta da legalidade brasileira, essa gente é daquelas que levaram a moça que bolsonarista tentou fazer a cura gay e se matou. Então, nós temos muitas lutas aqui internas, tão graves, embora não tão estupefacientes como a entre os israelitas e o pessoal do Hamas e os palestinos, mas que podem comprometer a vida de muitos milhares, talvez milhões de brasileiros. Quanto à guerra entre Israel e Palestina, e os palestinos, entre Israel e o Hamas, a gente fica se perguntando como é que o Hamas propôs um início de guerra atacando israelenses dentro do território israelense, achando que iam fazer o quê e com o quê relacionado aos seus irmãos palestinos, principalmente da faixa de Gaza. E quanto a Israel responder em um nível tão violento que chega às raias, talvez, da covardia ante inocentes civis, o que é que está acontecendo então? Será que Lula vai dar a solução para isso? Será que é ele quem tem que dar a solução? Ou talvez a solução esteja numa mudança de mentalidade no nosso planeta, na governança global, em que a indústria armamentista não seja tão preponderante a ponto de ficar criando conflitos para fazer dumping dos seus armamentos e da sua produção, ou seja, de fazer guerras sem sentido por mera finalidade capitalística, bem ao gosto dos nazifascistas. Um abraço e até uma outra oportunidade.